Isso aqui vai ser a continuação de retas, né, que a gente está estudando. Vamos estudar paralelismo de retas. Nós aprendemos nas aulas anteriores que toda função do primeiro grau, pela equação da reta, perdão, é uma função do primeiro grau, também denominada função afim. E ela pode ser escrita da seguinte forma: y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. O coeficiente angular, só lembrando, é o ângulo em que uma reta faz com o eixo x. Tem aqui eixo y, você vai ter aqui o eixo x, você tem uma reta aqui. O ângulo que forma exatamente aqui é chamado de ângulo θ. Isso aqui é chamado de tangente do ângulo, a gente acha, né? E essa tangente do ângulo é o m, que é o coeficiente angular. Esse ponto em que a reta toca no eixo y é chamado de n, que é o coeficiente linear. Dito isso daqui, vamos entender duas coisas: paralelismo e perpendicularismo. Nós já vimos rapidamente isso na outra aula, mas a gente vai ficar mais pesado nisso aqui. O que são retas paralelas? Retas são paralelas quando o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Por exemplo, se eu tenho duas retas desse tipo aqui. A primeira reta que eu tenho é a reta R. A reta R é y igual a 3x menos 2. E a reta S é 6x menos 2y mais 5 igual a zero. Para a gente analisar uma reta e verificar se ela é paralela ou não, se ela é perpendicular ou não, nós analisamos sempre em função da equação reduzida da reta. O que é equação reduzida da reta? A gente já tinha conversado sobre isso. A equação reduzida da reta, bom, é que está em função de y, ou seja, quando y é isolado. Nesse primeiro caso aqui, a reta R está ok. Y igual a 3x menos 2. Quanto que é o coeficiente angular aqui? O coeficiente angular de R, você diz que é igual a 3. E de S? Aqui está um pouco mais complicado. Aqui está escrito 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Eu vou escrever a equação reduzida para ficar mais legal. Vai ficar 2y igual a quanto? A menos 6x menos 5. Multiplico por menos 1 aqui. Vai ficar 2y igual a 6x mais 5. Y vai ser igual a 6 sobre 2x mais 5 sobre 2. Y vai ser igual a 3x mais 5 sobre 2. Quanto que é o coeficiente angular desta reta aqui? O coeficiente angular da reta S é igual a quanto? 3. É igual a 3. E observamos nesse caso, portanto, né, que o coeficiente angular de S e o coeficiente angular de R, eles são iguais. Nós dizemos, portanto, que essas retas são paralelas. Tudo bem? Existem dois tipos de retas paralelas. Primeiro, para verificar se ela é paralela direto, né, verifica se os coeficientes angulares são iguais. A questão é que elas podem ser paralelas. Anotem aí. Elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. O que significa paralelas distintas? Paralelas distintas, assim, só para representar, nesse caso aqui que nós fizemos, nós escrevemos que a reta R é paralela à reta S. Você coloca essas duas barras paralelas aqui, tudo bem? Indica que elas são paralelas. Mas tu tem que dizer que tipo de paralela elas são. Se são paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Paralelas distintas é quando, óbvio, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, mas os coeficientes lineares são diferentes. Tudo bem? Por exemplo, a reta y igual a 2x menos 1 é igual a 2x menos... Quando você isola aqui uma equação. Quando você faz o isolamento da equação, você percebe que as equações são iguais. Isso que é importante. Isso que é importante. Quando você tem na reta paralela distinta, os coeficientes angulares, eles são o quê? Os coeficientes angulares são iguais, mas os coeficientes lineares são diferentes. Portanto, e não, mais uma vez, tá? Essa análise sempre se faz na equação reduzida da reta.
Então você percebe que os coeficientes lineares são diferentes, portanto eles são paralelos distintos. Na paralela coincidente, adivinha como é que vai funcionar? Na paralela coincidente, coeficientes angulares são iguais, claros, e os coeficientes lineares também. Ou seja, representam a mesma equação. Ficou claro que a ideia? Nesse exemplo aqui que nós fizemos, y igual a 3x menos 2 e a reta S, reta R, né? E depois a reta S, 6x menos 2y mais 5 igual a 0, nós percebemos que os coeficientes angulares deles são iguais, mas os coeficientes lineares, observem que esses coeficientes lineares, aqui que eu estou falando, eles são diferentes. Pelo fato desses coeficientes lineares serem diferentes, elas são o quê? Paralelas, mas são paralelas distintas. Ficou claro o que eu escrevi aqui? Dúvidas ou dívidas? Mas, Henrique, não tem muito sentido do jeito que tu falou. Paralelo coincidente não vai ser equação igual, então basta ver que a equação é igual, mas nos exercícios não vai ser tão bonitinho assim. Por exemplo, vou mostrar aqui uma equação para vocês. Exemplo número 2. Larga o celular, por favor, preste atenção na aula, papel e caneta, tá? Joaquim? Vamos lá, Maria? Preste atenção aqui. Então vai ficar como? Reta R, 3x menos y mais 7 igual a 0. Reta S, 6x menos 2y mais 14 igual a 0. Vamos identificar essas retas? Em primeiro lugar, reta R, né? Vamos dar uma ajeitada nela aqui, que está meio complicada a vida dela, né? Vai ficar como? Eu tenho 3x menos y mais 7 igual a 0. Isolando y vai ficar menos 3x menos 7. Y vai ser igual a 3x mais 7. Alguma dúvida aqui? Reta S agora, como é que vai ficar? Eu tenho 6x menos 2y mais 14 igual a 0. Não esqueça que a análise é sempre feita a partir da equação reduzida. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar menos 2y igual a menos 6x menos 14. Multiplica por menos 1, vai ficar 2y igual a 6x mais 14. Y vai ser igual a 6x mais 14 sobre 2. Y vai ser igual a 3x mais 7. Ou seja, nós percebemos, de acordo com o meu desenvolvimento, que essas equações são iguais. Consequentemente, os coeficientes angulares são iguais. E por uma coincidência incrível de destino, os coeficientes lineares também. Então essas retas são o quê? A reta S e a reta S são paralelas entre si. E elas são paralelas coincidentes. Por que elas são paralelas coincidentes? Porque N1 é igual a N2. Anotem, por favor. Vamos lá.